Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós somos do técnico de informática e ao longo do curso foi desenvolvido um game cujo nome se chama Lost Memories. E agora eu vou apresentar para vocês a nossa equipe de desenvolvimento. Meu nome é Andressa da Costa, esse é o Leonardo Lima, Guilherme Henrique, Cícero Talvanes e Kaique Guimarães. No início do nosso TCC foi desenvolvido alguns objetivos, cujo são seguir o gênero de RPG, Roleplay Game, onde contém histórias bem elaboradas, um sistema de leves e poções e modelagens em 3D. Também foram desenvolvidas algumas metodologias, que foram realizar entrevistas em redes sociais com pessoas que gostam ou não do estilo RPG e que jogam ou não o jogo. Também realizamos entrevista com professores especializados na área para que a gente possa ter um campo mais amplo sobre o jogo. E realizamos pesquisas ou entrevistas com o grupo, reuniões. Ao longo do TCC foi encontrados alguns problemas, que foram as ferramentas que nós usamos, que foram Blender e Unity, porque no nosso curso a gente tem a linguagem C#, onde a gente usa somente a base no Unity e nós tivemos que buscar códigos fora do curso para poder realizar o nosso jogo. Também tivemos problemas com a documentação, porque nós desenvolvemos a nossa história, a modelagem e o nosso campo. Não foi nada copiado, então tivemos um problema sobre como implementar e como colocar realmente isso na documentação e no site. Algumas entrevistas realizadas, novamente comentando, foi em redes sociais com nossos amigos que gostam ou não do estilo RPG e que jogam ou não o jogo. Foi em quais plataformas você joga, por quantas horas por semana você joga e se você gosta do estilo RPG. Também quais jogos de RPG você já jogou, se você acha que RPG é uma história, se eles têm uma história fraca. O que você mais gosta em um jogo de RPG, que é os gráficos, a jogabilidade, a história ou a viabilidade de habilidades. E qual a sua preferência por mundo do RPG, se é mundo aberto ou linear. E se você gostou da nossa história, do jogo RPG. Boa noite, pessoal. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa solução proposta do nosso TCC. Bom, enquanto nós estávamos desenvolvendo o nosso TCC, nós encontramos alguns problemas que nós temos no nosso amplo mercado de jogos hoje em dia. Alguns problemas como jogos repetitivos, que possuem uma dinâmica e uma temática parecida com alguns jogos que já foram lançados. Ou seja, então, existem histórias de jogos que não são bem elaboradas, são pouco e até mal elaboradas. A proposta do nosso TCC foi criar uma história interessante, com mistérios, enigmas, instigar com que o jogador vá até o final do nosso jogo e até fazer com que ele mesmo queira explorar o nosso mapa inteiro. Então foi essa a nossa dinâmica que nós criamos. Bom dia, boa noite, meu nome é Cícero. Eu vou apresentar um pouco sobre a história do RPG, dar uma base. O primeiro RPG foi criado na década de 70 a 71, por seus criadores, Gary e Terry. O primeiro RPG teve o nome dele. O primeiro RPG teve o nome de Fantasy. Em 1964, mudaram o nome para D&D, que hoje é conhecido como Dungeons & Dragons. Que o primeiro RPG ele foi tabuleiro, ele foi originado representando um jogo chamado War Games. Atualmente hoje tem transferências desde o RPG que era um jogo tabuleiro para as plataformas de videogame, desde a Nintendo, desde antigamente até hoje, nos PCs, consoles como o 360, o Xbox One e da Sony. Agora eu vou falar para vocês um pouco da nossa história, do nosso game, Lost Memories. Bom, gostaria de ressaltar que o roteiro que foi feito por nós foi totalmente desenvolvido e criado por nós, então cada integrante deu um detalhe importante para a história para que torne a história instigadora para que os jogadores queiram jogar nossa história, descobrir os nossos mistérios e desvendar nossas enigmas. Bom, nossa história gira em torno do nosso personagem principal chamado Ash Day. A nossa história começa com Ash acordando e indo fazer essa caminhada matinal em um parque ecológico.
Enquanto ela está caminhando pelo parque, ele avista uma luz estranha em meio à vegetação da mata. E como que é uma característica principal da personalidade dele, ele ser curioso, ele exige então se aproximar dessa luz. E a hora que ele se aproxima, ele também decide tocá-la. E ao tocá-la, ele é teletransportado para uma outra dimensão. Nessa dimensão, ele acorda dentro de uma cela. E quando ele acorda, ele vê que ele perdeu todas as memórias deles. Então o nosso jogo começa aí, com ele sem saber quem ele é e o que ele deve fazer e onde ele está, no primeiro estágio do nosso jogo. Bom, boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o MER e o DER. Bom, o MER, modelo de entidade de relacionamento, seria nossos principais dados armazenados no banco de dados. E aqui, como entidade principal, temos o nosso jogador, que ele possui um personagem, com os seus respectivos atributos principais. São o código personagem, o código jogador, o MP, que seria o nível de magia, o nível, a experiência, o HP, que é o nível de sangue dele. O jogador também ele está localizado em um mapa, e onde tem o código do mapa e suas posições, que são Y, Z e X. Ele também tem um equipamento, onde vai um número de inventário, o código do jogador e o código do equipamento. E ele também utiliza uma poção, e nessa poção vai a quantidade, o tipo e o código dela. Esse é o nosso diagrama de entidade de relacionamento. Seria mais ou menos um diagrama sobre o modelo. Aí aqui nós temos o tamanho e o seu tipo. Bom, agora esse aqui é o nosso diagrama de classe. Nosso diagrama de classe consiste entre as classes que nós programamos para tornar o nosso jogo mais dinâmico. Classes que nós programamos como controle de experiência, controle de nível, controle dos sistemas de magia, nosso controle sobre os menus que vão compor o jogo, também a movimentação dos personagens, a movimentação dos inimigos e também os sistemas de poção também. Eu vou apresentar o usuário que foi utilizado para desenvolver. Aonde ela tem uma coisa pré-conta, porque ela é uma versão, nós vamos usar uma versão gratuita 3.5. A utilização da programação de C# foi utilizada nela, que ela tem três linguagens, a Ultra, JavaScript e a C#. Nós temos uma lógica da C# que o curso passa, se não aprendemos vários jogos, utilizamos nela. O Blender é um software de modelagem e animação, que modelamos todos os personagens e objetos que tem no jogo, no Blender. Bom, agora nosso estudo de viabilidade financeira, nós fizemos uma pesquisa para quanto um programador em C# ele ganha. A nossa pesquisa deu que ele ganhou R$ 2.761. E nós baseamos que nós programamos 3 horas por dia, 3 dias por semana e durante 2 meses. E equivalendo também que a cada hora programada se equivale a R$ 16,40, o nosso estudo deu que nosso software equivale a R$ 2.656. Agora eu vou apresentar os personagens que tem no jogo. Ash dele, o personagem principal. Simon Frey, o personagem secundário. E o Tormento, que é o personagem inimigo que vai ter no cenário. Toda a texturização, a modelagem e a animação foi feita toda no Blender, no software anterior que eu tinha dito. Boa noite, pessoal. Eu vou mostrar um pouco do nosso software. Logo quando você inicia o jogo, você é redirecionado para esse menu principal. Aqui teria as opções de início, no qual você começaria um novo jogo, de continuar, para continuar um jogo já existente, e o menu de ajuda, no qual para você ter um controle, para você saber quais são os comandos do jogo. E o próprio sair do jogo.
o menu início, aqui no qual você digitaria seu nome, sua idade e uma senha, opcionalmente, que seria para você ter uma segurança nos seus dados, caso você queira. Aqui o menu continuar, no qual seria listado todos os jogos salvos. E o menu ajuda com os principais comandos. Vou iniciar o jogo aqui. Aqui seria a tela principal do jogo. Aqui seria logo quando começa o jogo. Aqui atrás de mim está logo o castelo, onde seria a cela do Cyber. Como vocês podem ver, tem um inimigo me atacando. Aqui teria as barras de mana e de vida. E um controle lá do lado inferior ali, de quanto de experiência você tem e qual seria o seu level atual. Aqui, como eu falei, aqui é o castelo, e logo dentro do castelo tem a cela onde inicia o jogo. Aqui seria referente à página, ao estágio 2 do nosso jogo, onde teria onde seria aqueles escaparias, que vai ser explicado mais à frente. E seria aqui o estágio 2. Aqui seria referente ao estágio 2/3, o meio termo entre eles. Seria o meio da floresta. E aqui seria a casa onde onde o personagem se refugiaria. Mas que será explicado mais à frente. O jogo, ele conta com movimentação da câmera e os principais aspectos, como as magias, que no nível 1 seria disponível somente essas duas, no qual cada um tem um respectivo valor gastado de magia e um certo dano inimigo. E aqui seria o nosso ponto de salve que ainda será desenvolvido futuramente. Atualmente o ponto de salve está no menu pause. Aqui, vou fazer isso aqui. Seria isso. As telas, como eu falei, que eu mostrei agora no jogo funcionando. Agora vamos apresentar para vocês um pouco do mapa e dos estágios. Esse é o nosso estágio 1. Se inicia ali no ponto vermelho, onde o Ash vai acordar. Ele não vai lembrar de nada, ali é a cadeia. E ele vai ter que se redirecionar até o ponto amarelo, que é um alçapão onde ele vai achar uma passagem secreta para se teletransportar para a praia. Como o Léo mostrou para vocês, o segundo estágio se inicia na praia, no ponto vermelho, e ele vai ter que se refugiar lá no ponto amarelo, naquela casinha lá em cima, onde o Simon, nosso segundo personagem, isso, que ele mostrou a casinha, onde o Simon, nosso segundo personagem, vai orientar ele, dizer o que está acontecendo, quem é o chefão, enfim. No nosso terceiro estágio, o mapa todo já está liberado e ele vai ter que sair da casinha lá no ponto vermelho e chegar até aquele ponto amarelo. Vai ter que passar pelo nosso respectivo chefe, ali no meio, naquele ponto preto, para desafiar o último chefão, que vai ser no pontinho amarelo. Ele vai ter que passar pelos labirintos do castelo também. Vou falar para vocês agora um resumão sobre as características principais que compõem o nosso jogo. O nosso jogo é composto por 3 estágios, como vocês ouviram. Desde começando lá na cela, que é o estágio onde o nosso jogo começa, indo até o terceiro estágio, onde o Ash vai enfrentar o chefão final. Nós sabemos também que tem um sistema de levels, que o nosso level máximo vai ser até o 5. Então cada level vai ter suas respectivas experiências necessárias para que você conquiste o próximo. Nós também vamos ter o sistema de magias, como também foi mostrado. A cada level que você conquistar, vai ser desbloqueado o número de magias respectivos daquele level. Temos também o sistema de HP e MP, que HP é a nossa barra vermelha, a nossa barra de vida. MP é a nossa barra de mana, a nossa barra de magia, que era aquela azul.
Bom, vou falar agora um pouco das ferramentas utilizadas para desenvolver o site. Bom, o HTML é a linguagem de programação da internet. O JavaScript ele foi usado foi responsável pelo auxílio do desenvolvimento, pelas aplicações e pelos aplicativos também, nas imagens, entre outros. O Champ ele ficou responsável pela hospedagem no local, no caso seria um simulador. O PHP ele é responsável pela conexão do site com o banco de dados. O CSS seria mais a estruturação do site, onde seria dividido em partes, no qual deve ser apresentado. Bom, agora o site da empresa, vou mostrar para vocês. Bom, como o nosso público-alvo são os jovens, então tentamos fazer assim, um site mais despojado que tentasse chamar a atenção desse nosso público-alvo. Aqui é a tela de home, onde são usadas algumas aplicações, como o Slider. Também temos o nosso primeiro logo. Essa é a tela de Porque Nós. Essa página ela fala um pouco assim para tentar mais chamar a atenção do nosso cliente. Contaria um pouco da história da nossa equipe. Essa é a tela de equipe. Nessa tela de equipe fala da idade, fala um pouco da pessoa, por que ela quis fazer o curso, o que ela foi designado em fazer no nosso TCC. Também foi usado aí uma aplicação JavaScript. Esse é o portfólio, seria o nosso trabalho feito, que no caso nós só temos o Lost Members. E a tela de contatos é uma tela bem simples, só deixando o nome e telefone, e se alguém tiver alguma reclamação, sugestão, é só deixar e enviar para a gente que a gente retornaria. Bom, vou falar um pouco sobre o site do nosso produto, que seria o jogo. Aqui seria a tela de início do site. Dando uma apresentação sobre o nosso projeto. Aqui nessa tela fala um pouco sobre o jogo, e um resumo sobre o jogo para até as pessoas poderem conhecer sobre ele. Uma galeria, no qual teria as imagens do jogo. E aqui seria uma tela especial que eu gostaria de dizer. Aqui é uma tela para você poder efetuar o download do nosso jogo pela internet. No qual, opcionalmente, você poderia digitar o seu nome, a sua idade, o seu e-mail e poder fazer o download. Opcionalmente, se você apertar confirmar, ele faz o download normalmente. Aqui apareceu meio estranho aqui, mas fala um pouco sobre a nossa empresa, com o link redirecionando para o site da empresa. E aqui é de sugestões, porque um dos objetivos da nossa empresa seria escutar a opinião das pessoas sobre o jogo e sobre o nosso produto no geral, no qual ele escreveria e enviaria para nós podermos fazer a leitura mais tarde. Eu gostaria de fazer uma ressalva aos sites da empresa do jogo, porque ambos já estão hospedados na internet, no qual a partir de amanhã, sexta-feira, vai estar disponível o jogo completo para fazer o download. Aqui as nossas referências. Nossas considerações finais. Primeiramente, nós queríamos agradecer a cada membro do grupo, onde adquirimos uma grande experiência e responsabilidade em questão de metas. E depois agradecer a banca e aos professores, a nossa orientadora Priscila e a vocês que disponibilizaram tempo
de vocês para vir nos assistir. Obrigada.